2022 ele vem aí com muitas informações que são informações que dão continuidade aos trabalhos anteriores, mas com muito mais tecnologia agregada agora. O Paulo vai falar para você sobre os números, eu vou fazer a abertura e vou passar a palavra para ele. O Paulo, ele é o nosso membro do conselho que tem a responsabilidade de coordenação dos trabalhos para lançamento do anuário anual, e ele fala com mais propriedade, assim como também ele vai falar sobre a tecnologia agregada hoje às informações que permitem uma assertividade muito grande. Vou falar para você sobre os cenários da indústria de aluguel de carros. Vivemos um ano de 2021, um ano muito bom para o negócio, com um crescimento expressivo na receita, vocês vão observar, apesar dos problemas que vivemos com a indústria automobilística e com o funding do nosso negócio, que é exatamente o capital, que é intenso, muito intenso. O 2022, as expectativas são muito boas. Primeiro, que nós temos mudança de hábitos e costumes que vem acelerando muito, que começou com a pandemia e que acelerou muito essa mudança de hábitos e costumes, que é uma cultura sobre o que é posse e o que é uso. E as pessoas começaram realmente a entender, e quando eu falo pessoas, a gente fala de pessoa física, fala de pessoa jurídica, as pessoas começaram a entender que a posse, ela pode sim ser importante, faz parte da nossa cultura, mas que o uso, ele gera mais valor. E ele gera, para todos nós, inclusive, uma capacidade de investimento em outros ativos que agregam valor e não tiram valor. O carro, quando adquirido, ele gera uma depreciação. Ele gera custos diversos, manutenção, licenciamento, de seguro e por diante. Quando a gente fala de uso, a gente fica livre de tudo isso. E esse é o nosso negócio, aluguel de carros. Portanto, para 2022, nós temos algumas dores que temos que tratar. Primeiro, nós temos que tratar sobre a demanda de carros que temos, que é uma demanda grande, para a reposição da frota, a renovação dessa frota, assim como também para a ampliação da frota. Existe uma demanda crescente, mas existe uma barreira para ser vencida com relação a termos os carros suficientes para atender essas demandas. E a outra barreira que temos que vencer é exatamente o custo desse capital, que é alto, está muito alto, e que dificulta a viabilidade do negócio, a viabilização do produto, principalmente quando a gente fala em contrato por assinatura e quando a gente fala em aplicativo. Quando a gente fala em contrato por assinatura, nós temos preços que hoje são 60% mais altos, mas a renda das pessoas não cresceu na mesma proporção, muito pelo contrário. Então isso cria uma diferença que faz com que às vezes não seja possível encaixar no orçamento, principalmente no contrato por assinatura e no aplicativo, devido ao alto custo do combustível, que dificulta também, pois o combustível representa muito mais do que a parcela mensal que tem que ser paga da alocação do carro. Bom, ainda assim, a alocação do carro no aplicativo é muito mais vantajosa do que o carro próprio, porque o carro próprio tem todas as contas que nós já falamos. Ele vai depreciar muito mais aceleradamente, até porque o carro roda muito. E o aplicativo hoje, o motorista do aplicativo, para poder viabilizar e poder ter alguma receita positiva que justifique, ele tem que trabalhar 16 a 18 horas por dia. Caso contrário, a conta não fecha. Bom, e os demais produtos? Pessoa jurídica. Olha, gente, para a mudança de hábitos e costumes, mas também as pessoas aprenderam a fazer uma conta muito mais, com muito mais assertividade, com muito mais precisão. E passaram realmente a entender que o recurso aplicado na frota pode ser aplicado no próprio negócio, cujo capital é alto, tem custo alto, e que a desmobilização permite que esse recurso seja alocado para a sua atividade principal, assim como ele gera uma despesa que tributariamente pode trazer para ele
resultados expressivos, principalmente quem atua no lucro real, aí com 15% de imposto de renda, mais 10% adicional e 9% de contribuição social, ainda por enquanto, né? Antes da reforma que vamos ter, aí à frente, a reforma tributária. Então, 34%. Então, ao invés de ter um custo e um desvio de capital da atividade principal, ele passa a desviar o recurso da atividade principal e ele utiliza, inclusive, de um aproveitamento tributário quando locado. Na pessoa jurídica, então, nós temos essa oportunidade grande que não tem limite nesse mercado. Vou dizer para vocês que aqui no Brasil nós temos hoje menos de 20%, em torno de 20%, um pouquinho menos, das empresas com frota locada, ou na totalidade ou em parte dessa frota. Mas, lá fora, nós temos entre 50% e às vezes até 70%, dependendo de que país nós estamos falando. Então, existe um potencial de crescimento muito grande para a gestão de frota. E o RAC, que é o aluguel diário para viagens, para turismo e para negócios. Vocês vão ver nos números que nós tivemos um crescimento expressivo na participação das viagens de turismo, que é uma parte expressiva do RAC, na composição do nosso negócio entre os diversos produtos, quando a gente compara o GTF com o RAC. E aí, a participação no todo não alterou muito, mas o que alterou foi uma redução da participação do turismo de negócio e uma ampliação do turismo viagens. Turismo. Por quê? As pessoas da pandemia procuraram ter uma segurança maior, utilizando de carros para viagens curtas e médias e não empresas aéreas que trazem menos segurança. Mas com o final da pandemia, isso vai inverter um pouco mais, porque enquanto as empresas ainda seguraram e agora que estão começando a aliviar com relação às viagens de negócio, e já permitindo, inclusive, que as viagens sejam feitas, e assim, inclusive, como voltando para a atividade normal das empresas, assim agora, a partir de agora, é preciso estar mais próximos. Como as pessoas buscam a proximidade, falava agora há pouco com uma das pessoas que estão aqui, exatamente com o Cidadão Único, sobre a necessidade de estarmos frente a frente falando, porque é muito bom a gente fazer isso utilizando a tecnologia, mas a distância não permite olhar nos olhos, não permite que a gente tenha uma construção de relacionamento duradouro e de longo prazo. Então, esse negócio de viagens, o RAC para viagens de negócio vai crescer agora numa proporção maior do que o turismo, que tende a andar de lado por um tempo. Bom, feito isso, eu queria dizer para vocês que a gente tem uma expectativa de crescimento expressiva para esse ano, puxado principalmente pelo GTF, que é frota, na casa de 2 dígitos. Esse é um negócio de grande potencial, tenho certeza disso. Eu gostaria agora de convidar para que seja colocado aí o vídeo da Infosistemas, por favor. Pois não, Paulo. Pode. Olá, meu nome é Cássio Maia. Eu gostaria de falar sobre as nossas tecnologias, começando pelo nosso principal produto, o Locabia. O Locabia é um sistema de gestão completo para locadores de veículos, preparado para atender quaisquer modelos de negócio, seja terceirização de frotas, quebra-carro, carro por assinatura e motoristas de aplicativo. Então, nosso sistema está preparado para resolver os principais problemas das locadoras, como manutenção corretiva e preventiva, multas de trânsito com identificação eletrônica de condutores, faturamento automático de contratos com ressarcimento de avarias, cobrança de multas
processo à venda do seguro. Não posso deixar de destacar o nosso novo produto Cações, que possibilita aos interessados fazer a contratação do carro de assinatura dentro do seu próprio site. A Infosistemas é uma das patrocinadoras desse evento que estamos realizando aqui agora. Nós vamos ter aqui agora a participação do Jefferson da TicketLog, que vai falar um pouco sobre a TicketLog, que é a outra patrocinadora desse evento. Então nós temos a Infosistemas e temos a TicketLog. Bom dia pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre mercado e brevemente sobre a TicketLog. Trouxe algumas informações aqui para vocês. Esse ano, não vai ser um ano fácil. Vai ser mais um ano difícil para a gestão de frota, para custo, para manutenção. Porque, como a gente viu, em 2021, a inflação foi muito alta. E essa inflação, quando a gente fala em inflação de mercado, superior a 10%, ela impacta muito as nossas vidas. Mas a inflação no nosso segmento de gestão de frotas, em custo com manutenção, ela foi muito maior do que isso. Alguns números aqui para exemplificar para vocês como é que fechamos 2021. Tudo isso aqui afeta custo de manutenção. Então a gente teve dólar aí que variou 7,4%, commodities de metais industriais 13,7%, o petróleo 65,6%, a gente já viu ontem que bateu 139, aí o petróleo vai subir bem, isso impacta diretamente os nossos custos. IGPM 17%, IPCA 10%, IPP de indústria de metalurgia 41%. Então assim, gente, teve insumo que subiu 30%, 40%. O jogo mudou. Muitos que estão aqui, eu inclusive, não vivemos essa inflação na nossa carreira. A gente não viveu o que a gente passou lá na década de 80, 90. Então isso é novo, é um cenário novo. Se o jogo mudou, a gente tem que trabalhar diferente. Tem que repensar a forma como a gente faz gestão de frota, como é que a gente cuida desse insumo, como é que a gente negocia, como é que a gente vê se o preço que está pagando é justo ou não. E obviamente a gente se propõe a isso aqui. Então falando um pouquinho sobre TicketLog, vocês passam daí, é isso? Tá bom. Então pode dar um clique aí. Obrigado, Paulo. Falando um pouquinho da TicketLog, alguns números, a gente está nesse mercado há mais de 30 anos, tá? Somos aí 1.200 colaboradores, somos líderes de mercado. Aqui a gente está falando de todas as soluções juntas, abastecimento, manutenção. Hoje a gente administra mais de 1 milhão de veículos, tá? Quando a gente fala de manutenção especificamente, temos mais de 2 mil clientes. Nosso volume de manutenção no ano passado foi 1 bilhão e 500 milhões, então um volume muito expressivo, com mais de 2 milhões de manutenções realizadas. Administramos mais de 430 mil veículos, então a gente tem uma base muito robusta. E 22 mil parceiros credenciados, oficinas, concessionárias, lojas de autopeça, distribuidores. E exemplificando um pouquinho para vocês sobre a nossa proposta de valor. O que a TicketLog se propõe? A gente sempre começa falando de custo, não tem como ser diferente. Então, nesse ano de inflação, como é que eu compro, como é que eu sei se o preço que eu estou pagando é bom ou ruim, como é que eu sei se aquela manutenção é necessária ou não. Isso tudo é custo, isso tudo precisa ser olhado no detalhe. E a gente consegue ajudar vocês com isso. Durabilidade, segurança, disponibilidade, compliance, rede de parceiros credenciada, planejamento e produtividade, Isso também é custo interno, o custo dos nossos times administrando frota. Alguns dos nossos clientes, a gente sempre gosta de apresentar a nossa melhor propaganda, a nossa carteira de clientes, que a gente atua em vários segmentos, segmentos de locadores, segmentos de órgão público, frota pesada, frota mista, equipamentos, Então são alguns exemplos de clientes aí na nossa carteira.
mais alguns aqui de frota leve também, algumas multinacionais, enfim. Bom, isso tudo, gente, através de uma rede credenciada a nível nacional. Então, hoje, a gente conta aí com mais de 7.300 oficinas, mais de 3.000 concessionárias, outras especialidades diversas, como loja de pneu, né, tudo relacionado à manutenção, uma rede grande de lavagens, né? Essa é a rede que está apta para atender qualquer demanda das locadoras. Bom, queria agradecer o espaço, a ABA é um grande parceiro nosso há muitos anos, né? Nós temos soluções que podem ajudar vocês, as locadoras, estamos inteiramente à disposição. Então, aqui no evento ou depois, por favor, nos procure, a gente pode falar um pouco mais no detalhe. Tá? Muito obrigado, bom evento a todos, gente. Bom, gente, agradecemos todos por estarem aqui conosco, agradecer aos nossos patrocinadores deste evento, mais uma vez a Infosistemas e a TicketLog. E agora, então, convido o Paulo para que faça a apresentação dos números. Após a apresentação, a gente vai abrir para perguntas, vocês ficam aí, fiquem à vontade. Pessoal, vou pedir só um minutinho, porque estamos tentando ajustar o som ali da transmissão. Um minutinho para a gente tentar ajustar lá, tá? Teste. Teste, teste. Teste. Bom, pessoal, retomando, vamos lá. A apresentação dos números. O que nós temos de novidade para esse ano é que nós temos na ABLA agora uma área de inteligência que cuida especificamente dos números, além de outros desenvolvimento de outros sistemas para o setor de locação, que vão apoiar as locadoras. Nós temos essa área de inteligência trabalhando os números de todo o setor de locação, indústria automotiva, cruzamento de dados, e a gente vai ter uma resposta muito mais rápida
do que vem acontecendo no setor. Nós passamos a receber os arquivos do SERPRO mensalmente, então a gente consegue fazer comparação de um mês para o outro, verificar o volume de compras mensalmente, e isso vai ajudando não só a ABLA, mas que nós possibilitemos informações a todo o setor, para que o setor se desenvolva de uma forma profissional, e traz muito mais segurança à elaboração dos números, porque agora os arquivos entram numa rotina padrão de sistema e todos os arquivos são analisados da mesma forma. Então a gente evita qualquer flutuação de entendimento dos números. Então é algo que a gente vem trabalhando nesses anos no aperfeiçoamento do anuário, e estamos chegando aí em limites muito bons. Então, falando um pouco, nós tivemos aí um PIB de 4,5, 4,6 o ano passado, diante de todo o cenário de pandemia, fechamentos e tudo mais. Ainda tivemos um PIB bom no Brasil, perto do que a gente tem aí. A projeção era de uma recessão. Na indústria automotiva, a gente tem a produção que ficou em 2.070.000 veículos. Vale lembrar aqui que essa projeção oscilou durante o ano, um pouco mais, um pouco menos. No final do ano estava se projetando 1.900.000, mas conseguiram bater 2 milhões. O nosso foco maior no momento é automóveis. Eu vou dedicar a apresentação um pouco mais nesses volumes, mas a gente tem dentro do anuário a produção também em caminhões, ônibus e motocicletas. Motocicletas esse ano chamou muita atenção, um crescimento significativo dentro do setor de locação. O perfil do negócio. O faturamento esse ano nós batemos 23,5 bilhões. O pico que nós temos no setor de locação até o momento, a gente vinha crescendo ano a ano, e ano passado, com o fechamento, a paralisação em alguns meses, nós tivemos essa queda para 17,6, mas aí a gente vê que a indústria é consistente e, voltando à sua normalidade, ela recuperou o crescimento que vinha tido. Se a gente comparar pré-pandemia, 2019, nós faturamos 21,8, para 2021, 23,5, nós conseguimos recuperar um pouco do tempo perdido. De impostos, essa é uma parte muito importante da divulgação dos números da ABLA, porque existem algumas lendas perdidas aí no meio da comunicação, falando que as locadoras não recolhem impostos, o que não é verdade. Nós recolhemos os impostos não só na operação de locação, que esse ano foram quase 3 bilhões, assim como na compra de veículos, porque outra lenda que existe é que as locadoras não pagam imposto na compra de veículo. Pagamos sim, e esse ano é equivalente a quase 11 bilhões de impostos na compra de veículo. Vale lembrar que o preço dos veículos para o setor de locação teve um reajuste significativo nesses 2 últimos anos, não só no preço do veículo, mas também na redução do desconto para o nosso setor. Então, em alguns casos, chegando até 50% de reajuste do preço dos veículos. Do perfil, a distribuição entre terceirização, turismo de lazer, turismo de negócios, manteve quase o mesmo patamar do ano passado, não foram mudanças significativas que alterassem o perfil. E a gente pega aqui que eu ainda tentei trabalhar esse ano em destrinchar um pouco mais esses números,
de terceirização, turismo de lazer, turismo de negócios, assinaturas e motoristas de aplicativo. Só que as informações que eu ainda obtive não davam para chegar num número claro para trazer para o anuário, um número certo que a gente pudesse confiar. Então, mantive a padronização dos anos anteriores, sem quase nenhuma alteração, porque a frota não alterou significativamente para que se mudasse os enquadramentos. A gente tem aí o turismo de lazer se destacando, como o Marco falou, as pessoas buscando as viagens mais próximas, aproveitando o turismo regional, e não tínhamos ainda os voos internacionais liberados, muitos países com restrições, então as pessoas ainda estavam viajando muito dentro do Brasil. Então o turismo de lazer crescendo muito. Por outro lado, o turismo de negócios, as empresas ainda com restrição de viagens, muitas optaram por reuniões digitais, online, então a queda do turismo de negócios. E de empregos, nós chegamos aí a um pico de 85.500 empregos. Também com todo o período de pandemia, com todo o sacrifício que nós tivemos, o setor foi um setor que conseguiu manter os empregos e crescer. Isso é muito importante reforçar como categoria econômica, que o setor manteve os empregos mesmo durante a pandemia. De emplacamentos, 2021 compramos quase 442 mil veículos, alcançamos o maior índice de emplacamentos de todos os anos, chegando a 25,5. A nossa média histórica fica ali em torno dos 20%. A base que a gente tem efetivamente do que é o nosso setor. Tanto que para esse ano a gente projeta uma compra aí em torno de 440 mil veículos, também repetindo o número de 2021, que é a projeção que a indústria dá de produção para esse ano. E o veículo mais emplacado foi o Mobi, com 29.571 mil unidades. A gente vê que o destaque de 29 mil unidades ainda é abaixo do que a gente tinha de destaque em 2017 com o Onix. Mas o mix de frota aumentou muito. Hoje as montadoras estão optando por veículos de maior valor agregado, os veículos de entrada e de menor valor, a produção às vezes não está tão grande como era no passado. Isso faz com que o carro de destaque seja um volume muito menor. Aqui a gente tem a participação por fabricantes, a Stellantis com todas as suas marcas se destacando aí com 38,2% dos emplacamentos, seguido pela Volkswagen e depois pela General Motors. Por subsegmento, ainda os veículos de entrada e os hatches pequenos ocupando a maioria dos emplacamentos, mas eu chamo a atenção para os SUVs. Os SUVs têm tido destaque não só no varejo, na preferência das pessoas, e isso reflete diretamente nas locadoras também, porque as locadoras buscam atender os anseios dos seus clientes. Os clientes hoje buscam por carros um pouco mais tecnológicos também. Quando a gente fala de caminhões, ônibus e motocicletas, eu chamo a atenção para o número de motocicletas. O emplacamento no setor esse ano foi o dobro do que nós tivemos em 2020. A gente
gente sabe que esse ano surgiram algumas locadoras específicas de locação de motocicleta, trabalhando principalmente para esse mercado de logística de entregas, pequenas entregas, comidas, e isso fez com que o salto, não só de emplacamento no setor, mas de produção também, crescesse muito. É um outro setor de destaque que apareceu durante a pandemia. E se a gente acompanhar o número de emplacamentos de locadoras com quinais primários e secundários, o número foi de 448, quase o dobro do que a gente emplacou de quinais primários. Cabe aqui fazer uma ressalva que quando a gente trata os números básicos do anuário, a gente está falando de locadoras com quinais primários. Nós não computamos locadoras de quinais secundários, porque locadoras de quinais secundários não são atividades puras de locação. Então a gente trabalha no anuário com as locadoras puras de locação. Um outro ponto que eu queria reforçar aqui, eu passei, acabei esquecendo de falar, e eu vou voltar um pouco, no perfil do negócio, quando a gente fala de faturamento. Esse faturamento aqui diz diretamente a faturamento com diárias de locação. Nesses valores aqui não estão envolvidos venda de seminovos. É faturamento único, exclusivamente com locação de veículo. Então vale a pena reforçar isso, porque quando você pega analista financeiro, principalmente, que vai olhar as empresas de capital aberto, destoa um pouco o número de faturamento, porque lá eles computam venda de seminovos e diárias de locação. Aqui a gente trabalha única e exclusivamente com diárias de locação. Frota Brasil. Aqui é a frota total das locadoras. Chegamos aí a 1.136.000 veículos. É um número crescente, mesmo com toda a crise da indústria automotiva. Nós aumentamos a frota das locadoras, mesmo com uma compra menor, porque as locadoras venderam muito menos veículos. Nós tínhamos, e aí justifica um pouco a idade média da frota, passou para 27,4, nós tínhamos uma reposição de frota muito mais intensa do que nós temos hoje. Hoje as locadoras estão tendo que ficar com o carro muito mais tempo rodando, com quilometragem às vezes muito mais alta do que era o padrão das locadoras antigamente, e nós temos um usuário do RAC muito exigente, ele não quer carro com alta quilometragem, então nós temos aí que, com essa crise toda, tivemos que atender a demanda elevada do setor de locação, mesmo porque com a alta dos carros, muita gente pensou em deixar de comprar carro para usar o carro locado, então a gente tem uma demanda muito alta, não conseguia repor frota e a idade vem subindo desde 2019. O ano passado estávamos com 19,6 e esse ano chegamos aos 27,4. A distribuição por fabricante, aqui a gente acompanha um pouco do que está nos emplacamentos, a Stellantis com suas marcas em 28, a Volkswagen com 21 e a General Motors com 15,11. Às vezes algumas variações entre terceira, quarta e quinta posição, aí vale a pena às vezes dar uma olhada no anuário para comparar, mas sem muitos destaques. E por subsegmento, veículos de entrada e hatch pequeno ainda dominando, mas se a gente comparar com os outros anos, o número de veículos de entrada vem caindo,
e o número de SUV vem aumentando, e sedãs pequenos também. Tá? Isso é uma mudança do perfil do usuário também e do perfil da indústria. Né? Então a gente vem aí, nos próximos anos, com veículos com um valor agregado muito maior dentro da frota das locadoras. Isso vai fazer com que o preço da locação também seja reajustado, valores mais altos, porque não teremos mais as categorias mais baixas. A frota de caminhão, ônibus que se mantiveram, né, e a motocicleta que teve um crescimento significativo. Quando a gente fala de quinais primários e secundários da frota total, a gente está falando em 2.217.000 veículos de locadoras no Brasil. Só a título de curiosidade, o número de veículos divulgado pela Associação Americana de Locadoras de Veículos vem caindo desde 2019. Em 2019 eles tinham em torno de 2.100.000, 2020 eles estavam com 1.800.000 e 2021 com 1.600.000. Só a título de grandeza, de comparação, observando que esses números nos Estados Unidos diretamente a RAC, não terceirização de frota, esse número lá é só de RAC. Então, só a nível de comparação com o que a gente tem aqui no Brasil. E era isso a questão dos números. Fico à disposição aí, o Marco, para que vocês quiserem tirar de dúvidas a respeito dessa apresentação e que a gente puder responder do mercado de locação também. Obrigado, gente. Ninguém tem nenhuma pergunta? Vamos lá, pode ir. Bom, parabéns pela apresentação. Então, eu vou para a apresentação. Bom dia, pessoal. Parabéns pela apresentação. Pedro, da Finance. Eu queria primeiro que vocês comentassem como estão as perspectivas para 2022 e se... Esqueci o nome. O Marco comentou que estava com a perspectiva de crescimento de dígitos. E se essa perspectiva já considera o cenário de semicondutores, quando a gente vê a guerra de Rússia e Ucrânia, que acho que são os principais fornecedores de semicondutores, partículas que fazem semicondutores, se essa perspectiva já considera esse cenário. E a primeira pergunta era isso, se puder comentar. Bom, quando a gente fala da guerra, a questão dos semicondutores, é uma preocupação adicional, mas nesse momento a indústria ainda não sinaliza nada a esse respeito. Então, a projeção que o Marco colocou de 2 dígitos ainda pode ser que tenha alguma influência futura, mas nesse momento a gente ainda considera 2 dígitos. A indústria ainda acredita que vai continuar nesse desempenho, tá? Por isso que a gente está mantendo essa previsão. Pode ser que durante o ano a gente seja obrigado a revisitar esse número. É importante dizer que estamos falando sobre receita. E a migração de carros de entrada para carros de maior valor agregado também gera uma receita de melhor qualidade. Porque, evidentemente, que o carro mais caro ele tem um ticket mais alto. Ok? Isso contribui bastante, então, para que tenhamos um crescimento de 2 dígitos. Na realidade, a expectativa e o que estamos trabalhando, inclusive com o desenvolvimento tecnológico, é exatamente para que o micro e pequeno possa participar mais ativamente dos nichos específicos de onde eles estão. Vejam bem que nós crescemos de 11.900 para 13.000 empresas de locação. A maioria são micro e pequenas empresas, dedicadas em nichos específicos, que contribui para o aumento também do crescimento da receita. Marcelo?
Bom dia a todos. Paulo, Marco, parabéns aí pela apresentação, números muito importantes aí para o nosso setor. Eu senti um pouco, na verdade, eu senti a falta de números com relação ao departamento de seminovos das locadoras. Será que vocês poderiam compartilhar um pouco como é que foi essa performance no ano passado, número de vendas, faturamento, alguma coisa nesse sentido, por favor? Bom, o Paulo já mencionou mais cedo na apresentação a dificuldade das locadoras com relação à redução de frota, o que fez com que a participação na receita total com a venda de seminovos seja menor, porque vendemos menos carros que gostaríamos e precisavam vender para a redução da frota. Existe uma tendência de que, devido ao crescimento da idade média para 27,4 meses, existe uma tendência de agora ter uma preocupação maior com a redução, com a renovação da frota, do que com a ampliação dessa frota. Ok? Apesar de que o mercado demanda o nosso produto, o mercado demanda o motor de carros. Por que isso aconteceu, esse crescimento da idade média da frota? Principalmente pelo fato de que, primeiro, nós não tínhamos os carros para poder substituir, para fazer a renovação, mas em função do crescimento da demanda, então nós seguramos esses carros. Eu dizia agora há pouco que as micro e pequenas, que são aquelas que estão entrando no mercado, que são empresas que têm constituídas com 10, 12, 15 carros, compram o carro seminovo para ser utilizado no aplicativo. Então, existe ainda uma tendência de alongar um pouco mais a idade média para essas micro e pequenas empresas, utilizando desses carros que vão ser disponibilizados pelas grandes locadoras, principalmente pelas grandes locadoras. A participação do seminovos, da receita de seminovos, na receita total de locação, tende a crescer agora, nesse ano de 2022, exatamente pela necessidade de renovação dessa frota. Ok? Mas, evidentemente, que nós dependemos. Nós temos aqui Fiat e Volkswagen, e que nós colocamos, inclusive, o seguinte: e aí, vamos ter os carros que nós precisamos? Nós já temos a resposta, já sabemos qual é a resposta. Depende de ter um produto, de ter a matéria-prima, de ter os componentes que vocês precisam para poder montar esses carros. Com a guerra da Ucrânia, nós precisamos verificar, da Rússia para a Ucrânia, quanto isso vai impactar aqui, que eu entendo que talvez o nosso país não seja tão prejudicado como outros lá fora, agora, nesse momento. Você continua a pergunta? Com certeza. Bom dia, pessoal. Parabéns pela apresentação. A minha dúvida, mais para o Paulo, em relação àquela classificação das três de terceirização de frota, turismo de lazer e turismo de negócios, e aí você comentou que essa mudança que tem agora para motorista de aplicativo é significativa. Onde que entraria dentro dessas três? Porque a soma das três ele fecha em 100%, né? Então, apesar de eu entender que não tem um número exato, mas onde que entraria nessas três classificações? A princípio, assinatura de veículo entre gestão de frota, contratos de longo prazo, e motorista de aplicativo no RAC. Ali está medido pelo tempo de contrato, tá? Então, assinatura, contrato longo, gestão de frota. Motorista de aplicativo, contrato de semana, né? Que eles fazem, locação diária. Então, acaba que está dividido entre essas duas. Beleza, obrigado. Só aproveitar Pode. Desculpa. Emanuel Léo, prazer, parabéns pela apresentação. Pergunta sobre perspectiva, não está dentro do contexto exato dos números, mas como vocês enxergam a questão de veículos elétricos para locação, considerando que todos os desafios de estrutura, de preço alto, que a gente já conhece, já são dados, mas a questão de o business de venda de seminovos também ser importante para o business de locação. Como é que vocês entendem isso para 2022? É um ano que a gente vai ver as coisas acontecendo um pouco mais assim, com gás mesmo, ou é uma coisa ainda de pilotos, entendimento, aprendizado, etc.? Ok. Quando a gente fala de veículo elétrico, nós estamos falando de ecologicamente correto, não é isso? É uma tendência e é uma obrigação nossa, inclusive, de preocuparmos com o nosso planeta.
Eu, por exemplo, que vou viver 120 e trabalhar até 120, fiz 35 outro dia, tem muito tempo aqui ainda, né? Não sei se vou encontrar com alguém como vocês lá na frente, mas eu preciso ter uma grande preocupação com o nosso ambiente. Mas tem um problema aí, gente. Vamos lá. Você está rindo que acha que vai durar mais, não é mais de 120. Tem certeza que você está pensando isso? Bom, aí outra coisa, eu queria dizer que eu vou trabalhar até 120, tá? Isso é importante você saber disso, porque eu vou dar trabalho para vocês. Saibam disso. Bom, imaginem bem o seguinte: nós já temos um país que ecologicamente está muito mais preparado do que os demais países aí fora. Fala-se em desmatamento da Amazônia, mas nós temos um percentual da nossa área em florestas que é muito superior à maioria de muitos países somados da Europa, principalmente. Nós temos aqui o MOL, que foi desenvolvido, a tecnologia foi desenvolvida, temos a distribuição que funciona perfeitamente, que já gera muito menos poluição do que o carro movido ao petróleo, seja ele diesel, seja ele gasolina. Bom, o carro elétrico é uma tendência que não tem volta, não tem dúvida disso. Mas ainda existe uma diferença de preço, um gap muito expressivo entre o preço do carro elétrico e o preço do carro a combustão. Isso vai exigir um pouco mais de tempo para que esse carro elétrico seja colocado no nosso mercado. Nós temos uma diferença específica com relação à renda per capita, em relação aos demais países. Nós precisamos crescer a nossa renda, assim como o carro elétrico precisa de ter uma escala, um preço mais acessível. Portanto, acho que tem um tempo de amadurecimento, de transformação, que é o tempo que nós vamos estar utilizando o carro híbrido, e que pode ser o híbrido flex, e que é o híbrido flex, que permite que nós estejamos à frente de muitos outros países, e que a L7 já, aqui no nosso país, já é uma realidade, e que já atendemos perfeitamente. A indústria automobilística já se adequou, tirando alguns modelos que não estavam aí preparados, que não atendiam essa demanda, a exigência da lei. E com o tempo, então, nós teremos sim uma evolução do carro elétrico, passando pelo carro híbrido. Nós entendemos que carro elétrico, para 2030 e alguma coisa, terá uma participação mais expressiva, mas que vai ganhar, com o tempo, vai ganhar essa participação. Talvez aí uns 10, 12, pouco mais, talvez pouca coisa mais, aí lá para 2030, 2030, alguma coisa. Nós precisamos ter renda, precisamos ter uma economia funcionando melhor, precisamos ter geração de emprego, precisamos de ter uma escala que permita que o carro elétrico tenha um preço mais justo e que seja acessível ao nosso consumidor. Só complementando e aproveitando que a presença do Fábio, para falar um pouco mais a respeito disso, como o Marco disse, vai demorar ainda o carro elétrico de uso individual. O que a gente tem visto ultimamente e que funciona com um TCO mais adequado é o veículo elétrico para logística, né? Vamos falar isso. Volks, vans que rodam em média de 300, 350 km por dia, com postos de recarga durante a noite. Isso tem funcionado e é o que eu acredito inicialmente vai trabalhar com veículo elétrico no Brasil, porque o TCO dele, no final das contas, se iguala. No uso individual ainda vai ser muito complicado, ainda precisa baixar muito o custo. A gente tem matrizes mais no Brasil que se equivalem quase aí na parte ecológica, então vai ser complicado. Então eu só queria dar essa reforçada do carro de logística. Bom, realmente isso mesmo que a gente vê. Agora é só importante ressaltar que os carros elétricos hoje estão se utilizando, principalmente em logística, vão muito mais pelo apelo de estar bem com
no mercado em uma maneira geral, e como uma comunicação que agrada, que atende e que é facilmente percebida, do que de fato um aspecto econômico, vamos dizer assim. Ok? Mas a tendência é irreversível. Essa é a tendência mesmo, não tem dúvida. Mais alguém? Você já falou? Depois o Daniel, depois volta lá. Bom dia, tudo bem? Sou a Juliana da RJK PD. Eu queria só, eu não sei nem se seria para vocês ou para os moços ali, né? A gente sentiu realmente que houve bastante atraso na entrega de alguns veículos da fábrica, né, o ano passado. E se houver algum impacto referente à guerra, se estão preparados assim para fazer essas entregas, se tem alguma reserva ou não. Nós prestamos serviço para as locadoras, né, com frota, então a gente sentiu bastante, porque o ano passado a gente tinha uma quantidade de veículos para serem recebidos em maio e foram faturados somente esse ano, então teve um longo atraso aí da fábrica, né, de entrega. Então a minha preocupação maior seria essa, assim, como ficaria e quanto tempo demoraria, e se vocês também sentiram esse impacto também. Olha, a sua preocupação é a mesma nossa, não tenha dúvida disso. Mas eu pergunto para os dois representantes da indústria automobilística que estão, e nós temos também da Hyundai que está aqui, se vocês querem se posicionar nesse momento. Vou receber essa pergunta. Bom dia a todos. Obrigado pelo espaço. Acho que é a primeira vez que a gente fala na gestão dele na água, vocês serão bem contemplados aí. Eu estou junto com o Daniel, ele também vai me complementar aqui, o Fábio também lá na frente, tem o pessoal da Hyundai aqui, mas o nosso comentário, na verdade, é que todos vocês acompanharam essa sensibilidade de mercado, né, mundialmente. Nós fizemos muitos esforços, a gente faz conta aqui, eu falo com o Marco praticamente toda semana, a gente faz conta com o nosso financeiro toda semana também, para que a gente traga para vocês as melhores condições no prazo ideal. Sendo muito franco e muito transparente, a pergunta que vocês fizeram, tem claro? Perdão. É por causa da câmera. Para poder filmar, Bom, todo mundo de terno, né? Ficar igual. Bom, só para ser rápido, eu vou passar a palavra para o Daniel aqui. Nós fizemos todos os esforços e, como a pergunta que você fez, seu nome é Juliana. Sendo muito franco, se a guerra ela impactar em algo na nossa cadeia produtiva, eu entendo que o cenário vai ser muito próximo do que a gente passou pela pandemia. No aspecto de falta de produtos, falta de peças. Nós estamos super otimistas agora com esse meio que retorno da pandemia, né, da passagem da pandemia. Os prazos eles têm diminuído, nós temos trabalhado aí com prazos que giram de 60 a 90 dias, dependendo do modelo. Algo que a gente girava em torno de 150 dias na época de pandemia. Nós temos carros em carteira que têm algum tipo de particularidade, mas a grande maioria dos veículos tem sido atendidos com 60 a 90 dias. Especificamente pelo lado da Stellantis, que hoje é lá de Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën e Ram, para os carros nacionais nós trazemos peças ou da Itália ou dos Estados Unidos para poder suprir a falta de peças na cadeia aqui no Brasil. De qualquer forma, respondendo a sua pergunta, eu entendo que o cenário será muito parecido com o de 2020. Tá? Porém, realmente o esforço é muito grande e eu entendo que o 2022 vai ser muito melhor em termos de atendimento para os modelos da nossa marca. Tá? Obrigado pelo espaço, vou passar para o Daniel aqui e a gente segue para atender vocês. Bom dia a todos, eu sou Daniel Mariante, eu sou consultor de vendas corporativas da Volkswagen. Eu vou complementar o que o Mário falou, as visões são muito parecidas, né? No caso da Volkswagen, a gente teve no começo do ano uma readaptação dos nossos veículos, da nossa grade,
para atender a legislação do PL7, a gente conseguiu cumprir isso, e agora, a partir do mês de abril, a gente volta com a produção dos 3 grandes motores nossos de vendas corporativas, que é o Gol, Voyage e Saveiro, já readaptados ao PL7. Então, para a gente, a expectativa é muito boa. Nós reabrimos as nossas vendas no começo do mês de fevereiro, com algumas limitações ainda de alguns modelos e algumas restrições de capacidade por cliente, tá? Então, justamente para conseguir atender essa volta de forma correta e não acontecer de novo o mesmo movimento que aconteceu no passado, não só na nossa montadora, mas também em outras que a gente acompanha, que foi a suspensão da entrada de pedidos, que a gente sabe que é muito ruim para todo mundo. Você tem um contrato pré-estabelecido, você tem uma expectativa de compra e você não consegue atender. Isso é muito ruim da parte das montadoras. Então, a gente está ainda atendendo pedidos do final do ano passado, da metade do ano passado, pedidos que ficaram represados, locadoras, empresas. Estamos atendendo da forma mais rápida possível e agora, a partir de maio, a nossa expectativa é conseguir dar vazão para essa produção e conseguir entregar os carros e tirar esse atraso todo de fila. Com relação à questão da crise Ucrânia e Rússia, não podemos chamar de guerra ainda, né? Mas existe um outro movimento também que a gente ouve, pelo menos no nosso caso, que é uma montadora europeia, no caso da Volkswagen e muitas outras europeias, né? Talvez exista um movimento da seguinte forma: a escassez de matéria-prima de produção lá na Europa, paralisações de plantas, né? No caso da Volkswagen e outras plantas também estão parando a produção em alguns países como Rússia. Isso pode ser que cause um efeito reverso aqui no nosso mercado e haja uma transferência de alguns componentes básicos das produções europeias para aqui, para a América do Sul. É cedo para falar nisso ainda, mas é uma possibilidade. E outro lado também que vocês devem ouvir essa semana é a questão do gás chemônio, que é produzido na Ucrânia. A gente estava até conversando hoje de manhã, num café entre eu, o Marco Paulo e o Tozelo, que é o nosso head de vendas corporativas, de que essa questão do gás, que é produzido principalmente na Ucrânia e é usado para a produção de semicondutores, pode ser um novo gargalo da produção. Então, acho que o cenário é muito incerto ainda. Uma coisa é fato, né? Essa semana vai ter algumas informações importantes aí, alguma definição com relação à situação da Ucrânia e da Rússia. A gente espera que, obviamente, isso cesse do ponto de vista humanitário também. Acho que basicamente é isso. Bom dia, meu nome é Renner Ramos, também sou responsável por vendas corporativas nacional da Hyundai. E endossando o que meus colegas falaram, uma novidade para ninguém, essa crise dos componentes afetou a indústria como um todo. Mas na Hyundai, a gente, assim como eles também tiveram, a gente tem a peculiaridade de, além de enfrentar o problema da busca por componentes, né, com os concorrentes, a gente ainda tem o segundo step, que é a concorrência interna, né? Uma vez que o Brasil é uma das 7 plantas que a Hyundai tem espalhadas pelo mundo. Então não basta simplesmente conseguir os componentes. Ainda tem uma questão estratégica da companhia de direcionar o pouco que consegue para aqueles mercados que são mais interessantes para ela naquele dado momento. Então, diante desse cenário, nesse momento, o Brasil está sendo privilegiado, até por conta da questão da adequação da lei de emissões, né, do L7. A gente conseguiu usar isso como argumento para conseguir canalizar um pouco dessa quantidade de material, e isso nos beneficiou, porque a gente está trabalhando hoje com um prazo relativamente baixo. Não temos pedidos do ano passado para atender, mas existe a perspectiva, diante de tudo que está acontecendo, de sermos impactados, uma vez que esse argumento que a gente utilizou, né, como falou nós, Planta Brasil, da adequação da L7, isso já foi efetivamente resolvido. Falando de questão de prazo, como eu disse, hoje a gente está trabalhando com prazo em torno de 60 a 90 dias, dependendo do modelo, e estamos abertos aí a receber pedidos, sem problema. Bom, está respondida a sua pergunta? Eu trouxe um batalhão de gente. Gente, muito obrigado aí pela participação. Eu queria fazer uma observação. Se alguém conhece o Putin, tem uma proximidade com ele, cochicha com ele para criar juízo. Às vezes vai ajudar. Pessoal, o Marco vai se despedir agora, ele continua aqui respondendo vocês, ele tem uma entrevista agora, ele vai precisar se ausentar daqui. Bom, gente, muito obrigado. Foi muito bom estar aqui com vocês. Eu tenho uma entrevista marcada agora e o
tempo está curto, mas se vocês quiserem continuar aí, fiquem à vontade. E que possamos estar bastante próximos nesse ano 2022. Muito obrigado. Eu continuo respondendo aqui. Uma pergunta para você, o Paulo, é Daniel do Fleet Latam e também Global Fleet. O crescimento de 2021 com o crescimento de 2020 era mais ou menos 33%. Você falou quase 24 bilhões reais contra 18 bilhões. Você acha que é mais por causa do gestão de frotas? Estou falando, os Estados Unidos chamam leasing, né? Do 3, 4 ou 5 anos. Mais por causa disso e não exatamente do hack que você falou. Esse crescimento comparado com 2020, eu falo que 2020 não é um ano bom para a gente comparar, porque nós tivemos uma queda de receita porque nós paramos 3 meses em 2020. Se a gente comparar com 2019, pré-pandemia, onde o faturamento foi de 21,5 para 23,7 agora, mas ainda menos, né? O crescimento foi significativo, mas não foi tão grande. É que o ano passado não dá para a gente usar como referência. Eu tenho usado mais como referência 2019 que 2020. Mas você está vendo que é porque o oposto dos Estados Unidos, que você falou dos Estados Unidos, está caindo lá, mais por causa do leasing ou do gestão de frota, está caindo porque tem menos esse tipo de negócio lá. Né? É problema da indústria automotiva não entregando carro também. O preço da locação nos Estados Unidos disparou. Né? Diria que o valor da locação dobrou ou está um pouco mais. Sim. Carro que você alugava por $500 a semana, você está pagando $1.100, $1.200. Mas esse ano, a subida desse ano, você está falando é mais do frota ou do hack? Do hack. O hack subiu muito mais a tarifa. Do turismo, não é do negócios. Não, o hack em geral, a tarifa do hack aumentou muito. Principalmente se a gente pegar do meio do ano passado para o final do ano, o preço da tarifa do hack subiu significativamente. E se a gente pegar o mês de dezembro, principalmente, o custo da tarifa do hack foi lá em cima. Então isso impactou bastante na receita. Ok. O próprio preço, talvez não é uma movimentação, o preço está subindo. A terceirização de frota, ela se manteve, aumentou pouca coisa, porque até não tinha disponibilidade tanto para aumentar com o número de carros, e tinha necessidade também dos carros que chegavam à reposição de carros que já estavam muito rodados. Né? Então não teve espaço para aumentar muito a 52%. E aí o que acontece? Os contratos renovados e os novos contratos também vieram com preço mais alto. Tá? Então nós tivemos um reajuste na cadeia como um todo. Obrigado. Pedro? Aproveitando o gancho desse aumento de preço que vocês estão comentando, a dúvida era se vocês já veem alguma pressão de demanda por conta desse aumento. Os carros em 2020 você alugava ali de R$900, R$1.000 nas principais locadoras, hoje já está R$1.800, R$1.900. Se existe alguma pressão de demanda e, se não, se vocês têm alguma projeção, se algum preço teto que seria cabível de passar para os clientes. A demanda está apertada, tá? Ainda a demanda está alta, preço teto não tem. Preço teto é regulação de mercado, oferta, demanda e capacidade de pagamento. Tá? Então não tem preço teto, não dá para a gente estabelecer. Mesmo porque nós não temos, pela nenhuma entidade, uma regulação de preço. O preço é livre, não tem possibilidade de regulação de preço, o que seria cartel ou qualquer coisa desse tipo, não existe. Tanto que você encontra bastante oscilação de preço entre as locadoras, às vezes no mesmo modelo, né? Então o preço é livre. E aí o que manda mesmo é
oferta, demanda e capacidade de pagamento. Hoje continua aquecido. Continua aquecido. Porque na última apresentação de resultados de uma das locadoras, eles comentaram que para os veículos SUVs, eles começaram a ter uma pressão de demanda por conta do aumento do preço. Então, se isso pode impactar aí alguma projeção para 2022. O SUV é um carro em destaque, realmente, como mostrei o crescimento dele, principalmente no carro por assinatura, é o que chama, é o que puxa, tá? A maioria das propostas de carro por assinatura é em SUV, mas eu ainda aposto que é na capacidade de pagamento. As locadoras, principalmente as grandes locadoras, vão experimentar preço. Obrigado. Não, ele estava na frente. Não, pode falar. Não, por favor. Não, a minha já foi esclarecida. Já foi? Eu já aproveitei o gancho. Na frente? Não, por favor, desculpa. Paulo Henrique da Audit Lockman, parabéns aí pelo anuário. Sensação de Oscar do ano, né? Tem essa expectativa. Eu queria saber, Paulo, sobre o carro por assinatura. Eu lembro quando surgiu o aluguel para aplicativo, teve um movimento, né? Muita gente entrou, mas eu percebi que deu uma acomodada com as grandes, né? Mas um carro por assinatura, não sei se você tem esses números ou algum movimento, eu tenho, pelo menos, visto um movimento até diferente, né? Concessionários e alguns clientes novos que a gente tem atendido, um aumento de receita, assim, bem diferente, algo meio meteórico. Então, eu queria saber o que você acha pelos números que você tem acompanhado. O carro por assinatura é uma tendência, principalmente pelo preço do carro zero. As pessoas hoje não querem desembolsar esse valor integral, e quando você faz a comparação de comprar um carro zero com financiamento, que você vai pagar de parcela do financiamento, mais impostos, mais seguro, mais tudo, o carro por assinatura às vezes fica muito mais em conta. Então é isso que chama a atenção e faz com que as pessoas migrem para o carro por assinatura. Você paga por uso, não tem dor de cabeça nenhuma com o carro, do dia a dia com o carro. Então isso chama mais atenção. E eu acho que é um mercado crescente. Como eu falei para o Pedro ali, isso ainda vai fomentar e eu acho que vai, principalmente pelas grandes, experimentar preço, para ver até onde elas conseguem chegar com o preço. Obrigado. Olá, bom dia. Parabéns pelo anuário, muito bem colocado todos os números. E eu sou Anderson Mendes, da Swint, Investigação e Inteligência Corporativa. Tem essa roupa aqui de policial. É uma empresa militarizada, eu sou sócio fundador. Fui tenente na Polícia do Exército por quase 9 anos. Saí das Forças Armadas, hoje sou um cidadão comum. Tenho uma empresa desde 2014. E um dos nossos serviços é a recuperação de ativos de locadoras. A gente tem como os maiores clientes Localize e Unidas. E nós observamos, desde a criação da nossa empresa, em 2014, o crescimento das demandas. Começamos em 2017 com 2.000 carros, 18 com 4.000, 19 recuperando 8.400 veículos e 20, mesmo com a pandemia e tudo ocorrendo, todas as dificuldades, nós recuperamos 4.200 veículos. Ano passado, 6.400. Então, a nossa empresa, por ser militarizada, tem um foco em defender o país, de alguma forma. Defender o país não necessariamente somente nas trincheiras, na guerra, mas também a proteção dos ativos das grandes empresas, proteger empregos, empresários. Isso move o país. E a nossa maior preocupação, como empresa de inteligência, foi quando, em 2019, o Fantástico fez uma matéria no primeiro trimestre, com prós e contras. O pró é que grandes autoridades começaram a entender a dor do setor, porque quando nós chegávamos numa delegacia para falar de um problema, de uma apropriação, de uma fraude, é aquilo que eu acho que todos vocês conhecem, né? Isso daí é um desacordo comercial, isso daí você tem que entrar na justiça, eu não posso fazer nada, a lei é muito branda. E isso ajudou a que as polícias entendessem a dor das locadoras.
Só que o bandido também se apropriou dessa informação. Foi praticamente um telecurso 2000 do crime organizado, e a gente sentiu que a partir dessa entrevista, dessa matéria, os bandidos fizeram festa. E nós, como empresa de inteligência e preocupado com o setor e também com o país, a gente gostaria desse momento entender também, assim, a gente viu tudo que tem de bom, né, tudo que tem de prospecção, e o que o senhor tem sentido das locadoras em relação a esses óbices, né, até mesmo o carro por assinatura. É algo muito bom para o setor, mas nós também estamos sentindo que a migração, né, da adimplência do carro financiado está indo para o setor de carros por assinatura. Nós vemos também muitos casos de motoristas de aplicativo, que eles locam o carro, muitas vezes até uma integração de pagamento com uma determinada plataforma, em que o pagamento é feito direto para a locadora, eles saem de uma e vão para outra. Então fica muito fácil você não ter um custo e só gerar receita. Eu queria entender até mesmo para que nós possamos, dentro de casa, fazer um trabalho específico para a aula. Muito obrigado. A apropriação indébita é um problema sério dentro do nosso setor. A gente vem trabalhando fortemente quanto a isso. Em 2019, com aquela matéria da Globo, eu fui entrevistado por 40 minutos, não saiu 1 minuto do que eu falei, porque eu peguei pesado com alguns públicos e tudo mais, então não saiu nada. Daquela matéria, saíram alguns projetos de lei no Congresso, a criminalização da apropriação indébita, que o processo já está em fase final na Câmara dos Deputados, que vai ajudar bastante. As polícias também entenderam e hoje já colaboram bastante com esse tipo de coisa, mas ainda é um problema. Tá? Nós temos algumas empresas que trabalham não só na área de crédito, como na de biometria, que trabalham com isso, e quem utiliza esses serviços estão muito mais protegidos do que as demais pessoas, mas ainda é uma realidade. Você trabalha nessa área de inteligência, você sabe, quanto mais a gente se aperfeiçoa, eles sempre estão um passo à frente nosso. Então, é um problema. A questão da inadimplência do carro por assinatura é uma outra questão também que a gente analisa. Eu estava falando, a capacidade de pagamento hoje da pessoa física, isso tende a ser um problema. Inclusive, alguns birôs de créditos, alguns bancos, vêm trabalhando nos bastidores de como implementar ações para avaliação de crédito para os clientes de carro por assinatura. Então, assim, é algo que está constantemente no nosso radar de observação e de tentativa de correção e cerco em cima dessas atividades lícitas. Bom dia a todos. Paulo, parabéns aí pelo material. Acho que o anuário ajuda bastante aí a gente ter informações, Acho que nosso mercado, dados é petróleo, para a gente, Sou Felipe da OLX. Olhando para o segmento de seminovos, qual a expectativa da ABLA, tanto para pequenas e médias locadoras e também para as grandes, as vendas de seminovos para 2022? Vimos que até 2020 ele teve um boom da venda de seminovos, As locadoras, eu acredito que surfaram essa onda, e a partir de 2021 a gente viu uma queda, principalmente ali no segundo semestre, e a gente também vê esses picos, onde tem as férias, o aumento de rent a car, e a gente passava em algumas lojas, de locadoras grandes até vazias, Eu queria saber a expectativa de vocês referente às vendas para esse ano. As vendas de veículos locadores esse ano vão estar diretamente ligadas ao fornecimento de carro zero, tá? Porque hoje a frota que nós temos está ocupada, está com demanda, então nós temos a necessidade de substituição de frota, e aí vai depender do quanto a indústria que ela não quer produzir, o quanto ela vai conseguir produzir com os insumos disponíveis para fornecer para esse mercado. Tá? Então, assim, eu não consigo te dar projeção. Eu tenho uma projeção, em cima do que eles falaram, uma projeção de compra de 400 mil carros. Mas eu não sei falar para você
quantos desses carros vão para a reposição de frota e aí saem para o mercado de seminovos, carros para o mercado de seminovos, ou para a criação de frota. Vai depender muito de como o mercado estiver andando. Tá? Vem carro para o mercado de seminovos. Não vem aqueles carros que o mercado está acostumado, o carro com 30 mil quilômetros, um ano de... não vem mais. Esses carros acabaram. Hoje os carros vão vir com acima de 50 mil quilômetros, com mais de 1 ano e meio, 2 anos de uso. São esses carros que vão aparecer para o mercado. Tudo bem que o mercado de seminovos também já deu uma caída. Já não está naquele boom que a gente estava antigamente, ele já está andando bem de lado, vamos falar assim, mas ainda tem espaço. A gente sabe que o preço do carro novo, nos patamares que está, o carro usado ainda é uma alternativa. Tá? Então, o mercado ainda vai desovar bastante carro, mas não nos níveis do passado. Tá? Eu acredito que isso possa acontecer do meio de 23 para frente. Alguém mais? A última pergunta, tá? Paulo, você comentou rapidamente, mostrando os números ali, que a parte de motos cresceu bastante, né? E ao mesmo tempo o Marco comentou que de 11 mil foram para 13 mil locadoras. Esses que estão no mercado de moto hoje, pela visão da ABA, dos associados, são novos entrantes ou empresas já que locavam carros ou outro tipo de veículo, que viram oportunidade para a moto e estão entrando nesse mercado também? Tem os dois, tá? Tem locadoras que já atuavam com moto e passaram a atuar muito mais, e tem empresas específicas de locadoras de moto. Não só motos utilitárias, vamos dizer assim, né, para serviço, mas como motos de luxo. Tá? É um mercado crescente também, o aluguel de motos de luxo para final de semana, esse tipo de coisa. Então, é um novo nicho de mercado que vem sendo explorado. Você acha que a proporção de motos de luxo é significativa perto de moto de baixa cilindrada? Não. A moto de baixa cilindrada, vamos falar de passeada, né? Inclusive, uma das empresas criou um modelo específico de moto só para ela, que é identificada, que é para aquela história de evitar roubo, isso. É uma moto personalizada para ela. Tá? Bom, pessoal, queria agradecer a presença de vocês. Temos um café aqui para quem quiser. Sempre precisarem de informações, a ABLA está à disposição aí para fornecer para vocês. E vamos continuar nosso trabalho de fomento do setor de locação de veículos. Tá? Muito obrigado a todos. Na verdade, assim, eu gostaria de saber, de repente, entender se faz sentido